A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para fazer um momento de culto ao nosso Deus. Porque é necessário, amados, que nós cultuemos o nosso Deus todos os dias. E é necessário nós estar vivendo certo e correto nos caminhos do Senhor, para que o nosso culto, a nossa adoração chegue até ao nosso Deus e seja aceito por Ele. E é em nome de Jesus Cristo que aqui eu estou para pregar a palavra do Deus vivo e para orar por aqueles que necessitam e desejam e gostam de ouvir as pregações e receber as orações. Pedimos, amados, nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o mal e toda seta do inimigo caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor nosso Deus um dia abençoado, um dia próspero, e que todos os livramentos o Senhor nosso Deus nos conceda, e que toda arma, e que toda seta, e que todo projeto do diabo não prospere contra as nossas vidas e seja destruído todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós devemos todos os dias, fazer, mesmo que a gente já levanta, da cama com 1 milhão de coisas para resolver, para fazer, mas nós devemos, é um dever do homem e da mulher que quer viver bem, que quer ser abençoado, dobrar o joelho ao menos 2-3 minutos e falar com Deus. Devemos agradecer a Ele pelo dia que Ele nos permitiu acordar e já colocar o nosso dia e tudo nas mãos do nosso Deus. Conforme eu tenho dito aqui no meu canal, amados, Satanás não dorme, Satanás não descansa. Ele luta contra as nossas vidas 24 horas. Se ele arma de um lado e não prospera, ele tenta de outro lado. E assim, não dá do outro lado, ele tenta do outro lado. Mas ele não para. A meta de Satanás é destruir as vidas, destruir os lares, destruir os casamentos, destruir as famílias, causar acidente, causar mortes. Esse é o hábito, este é o costume, este é o id de Satanás. Causar mal e destruição às vidas. O bem que Satanás causa às pessoas é a destruição, é a discórdia, é a doença, é a desgraça e a morte. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir, nós sabemos. Mas aquele que está com a vida e com a família nas mãos do Deus vivo, este Satanás pode tentar, mas não vai conseguir destruir. A pessoa que está com a vida e com a casa nas mãos do Deus vivo está guardada e protegida por Deus. E conforme Deus já nos diz na palavra dele, que os nossos inimigos são inimigos de Deus. Então, amados, devemos todos os dias nos colocar na presença de Deus e andar conforme a palavra de Deus, para que nós seja herdeiro daquilo que Deus tem para aqueles que são fiéis. Amém, amados? Vamos, amados, já ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. A palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração está no livro de Jó, no capítulo 8, do versículo 20. Jó, capítulo 8, versículo 20. Vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Esteja certo de que Deus não abandonará as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você ir de novo e dar gritos de alegria. Mas os seus inimigos vão viver na confusão, e as casas dos maus serão destruídas. Então, amados, o Senhor fala conosco hoje o seguinte:
Todos os dias, Deus tem uma palavra para mim e para você. Todos os dias. Se ele não usar a mim para falar com você, ele vai usar um outro vaso. Se o outro vaso não falar com você, ele vai usar outro vaso. Mas todos os dias, se você vive espiritualmente, se você vive de uma forma espiritual, acatando, buscando as coisas de Deus para a tua vida, todos os dias Deus vai usar um meio de falar com você. Porque todos os dias nós temos uma causa para resolver, todos os dias nós temos uma confusão para resolver, todos os dias nós precisamos de uma palavra amiga, nós precisamos de uma força, todos os dias nós precisamos de uma resposta de Deus. Então todos os dias Deus vai falar conosco, amados. Se ele não usar um vaso, ele vai usar uma situação, ele vai usar uma causa, para que isso fale com você. Mas para você entender Deus falar com você, você tem que viver espiritualmente. O dia que nós estamos assim desligados, deixamos a mente tomar conta, os pensamentos tomar conta, às vezes nós passamos desapercebidos e não entendemos o que Deus fala conosco. Mas a verdade é que Deus está sempre a falar conosco. Amados, Deus está falando para que nós esteja certo, ele diz, esteja certo, na certeza que Deus não abandona as pessoas honestas. A honestidade agrada a Deus. A sinceridade agrada a Deus. E a desonestidade e a deslealdade aborrece a Deus. Por isso que o Senhor diz, nem dá a mão para ajudar os maus, o Senhor. Porque, né, amados, eu já ouvi pessoas falar, né, por que fulano é uma pessoa mal, tem um mau coração, não ajuda ninguém, rancoroso, e parece que Deus abençoa aquela vida cresce, prospera, vive bem. Não é Deus, não. Pois ele está falando aqui, aqui o Senhor está dizendo, ó, Deus não abandona as pessoas honestas e ele nem dá a mão para ajudar os maus. Aí há pessoas que dizem, mas então por que os maus prosperam? Por que as pessoas que vivem na vida errada prosperam e dão a impressão que vivem bem? Dá a impressão, mas, que vive bem, mas não vive bem. Todos nós que um dia fomos descrentes, todos nós que um dia fomos desviados, todos nós que um dia vivemos longe dos caminhos de Deus, nós sabemos que a vida não é de paz nem de felicidade longe de Deus. Todos nós sabemos. E então, por que o ímpio, a pessoa mal, prospera se não é Deus quem está abençoando ele? Por quê, amados? Satanás, ele não está se importando com a vida daquele lá para impedir ele de prosperar. Satanás não está trancando as portas dele para impedir ele de prosperar. Por quê? Primeiro de tudo, Satanás é o Deus dele. Ele é servo de Satanás. Segundo, amados, como Satanás vai impedir ele de prosperar? Se ele é dizimista de Satanás, se ele é ofertante de Satanás. E como você vai dizer, como assim que a pessoa é dizimista de Satanás? A pessoa gasta com cigarros, gasta com alcoolismo, gasta com prostituição, gasta com vaidades, gasta em centros de terreiro, vendo cartas, lendo mãos, fazendo macumbas, gasta com enfermidades. Pessoas que estão nas mãos de Satanás, sempre tem lá alguém que causa um acidente, carro que quebra, carro que destrói. Então esta pessoa ela é dizimista de Satanás. Satanás não se importa que ela prospere, que ela tenha muito, porque tudo é dele. Tudo essa pessoa vai gastar com ele. Por isso Satanás não a impede.
Entende, amados? E por que que os crentes, as pessoas que querem viver bem, vivem lutando e remando e lutando? Porque aí sim, os que servem a Deus têm um inimigo fortíssimo, que é Satanás. Esse vai estar sempre lutando sem cessar para as portas se fecharem. Por quê? O homem e a mulher que serve a Deus não dizima para Satanás, não oferta para Satanás. O homem e a mulher que serve a Deus, o seu dinheiro é abençoado. A sua vida é abençoada, os seus bens é abençoado. O carro de um homem e uma mulher que é dizimista nunca quebra, nunca estraga. A casa e os bens materiais de uma pessoa que serve a Deus nunca estraga, nunca envelhece, nunca acaba. Por quê? Porque através de ser dizimista na obra de Deus e ofertante, é herdeiro das promessas de Deus, que repreende devoradores, repreende migradores, cortadores, destruidores, aonde o diabo não pode agir. Queimando bens, queimando eletrodomésticos, destruindo carro, destruindo casa. O diabo não pode estar a causar acidente, a causar enfermidade e outras coisas mais. Então, a forma de que Satanás acha é ficar armando ciladas, trancando portas. Por quê? Aí há pessoas que digam, mas e por que que Deus permite Satanás fechar as portas para o povo de Deus? Deus não permite. Deus ensina aqui, olhe, como nós herdar as promessas de Deus. Tá tudo aqui, ó. Através de nós andar com obediência a Deus, através de nós cumprir com todos os preceitos que tem na Bíblia Sagrada, nós herdamos de Deus as promessas. Não é eu orando e buscando e fazendo voto que eu vou crescer e prosperar isso, aquilo. Não, é através da minha obediência a Deus. Quanto mais eu obedeço, quanto mais eu sou fiel, mais eu herdo as promessas de Deus. E Satanás, ele é insistente e não desiste. E quanto mais eu sou fiel a Deus, mais ele insiste, mais ódio gera em Satanás. Aí as pessoas dizem, mas Deus não podia permitir que Satanás fechasse as portas. Como? Se o servo de Deus precisa trabalhar numa empresa, ele não tem estudos, ele não tem graduação alguma, precisa trabalhar na empresa. Porém, as empresas, a maioria onde ele tem o crédito para ir lá trabalhar, onde ele pode trabalhar, a maioria desses são servos de Satanás. Então, Deus não tem muita liberdade de agir naqueles pensamentos, entendeu? Porém, Satanás tem a liberdade, o acesso de agir naqueles pensamentos, naquele coração. E fechar as portas para aquele servo de Deus. Se nós parar para pensar, nós vamos entender todo o trabalhar de Deus e todo o agir de Satanás. Por isso que o servo de Deus tem que viver orando por tudo. Por tudo. Porque se nós for ter contato com alguém que nós precisa ou de um favor, ou de um emprego, ou de um meio, que nós vamos precisar de uma pessoa, Deus está conosco, sim. Mas se aquela pessoa é um servo de Satanás, se aquela pessoa é um servidor do diabo, o diabo vai maquinar na mente daquela pessoa, nos ouvidos daquela pessoa. E vai colocar ela contra mim, ela não vai ver em mim uma boa pessoa, ela não vai ver em mim um bom funcionário, ela não vai ver em mim uma capacidade para trabalhar para ela, porque o inimigo vai buzinar nos ouvidos dela contra mim. Entende como? Por isso que os servos de Deus muitas das vezes passam essas privações para conseguir um emprego, para conseguir uma vaga, para conseguir crescer. Mas Deus não desampara os seus. Porque mesmo servo, uma serva de Deus, muitas das vezes ficando desempregado, muitas das vezes ficando sem um meio para trabalhar, mas nunca Deus vai permitir um servo de Deus passar necessidade, passar vergonha, passar fome. Entende, amados? Então, é um privilégio enorme nós servir e amar a Deus. Mas,
para que nós envergonhe Satanás e mostre para o mundo, que Deus está na nossa vida e que somos servos de Deus, nós devemos andar na presença de Deus com sinceridade, com fidelidade, obedecer a palavra de Deus, para que nós herde as promessas que Deus tem. Porque as promessas que Deus tem na Bíblia para o povo dele é para todos aqueles que andam com sinceridade nos seus caminhos e obedecem as suas ordens. Então não adianta eu ler a Bíblia inteira, eu posso morar na igreja, mas se eu não obedeço tudo que Deus tem na Bíblia escrito para mim obedecer, eu não sou herdeira das promessas de Deus, eu não herdo. É através da obediência a Deus que a gente alcança as vitórias. Então, amados, o Senhor está nos explicando que Ele não ajuda os maus. Eu volto a falar aqui, os maus crescem muitas das vezes, né? Porque Satanás não se importa com eles, porque tudo que eles ganham, tudo que eles têm é de Satanás. Satanás se importa conosco porque tudo que nós temos é consagrado a Deus e ele não tem liberdade para tocar no que é nosso. Por isso ele se envolve. Mas o Senhor diz, né? Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. O servo de Deus nunca vai faltar alegria. Por mais que o servo de Deus tenha provas, sim, dobradas, muitas, tem lutas, mas nós temos que sempre ter no nosso coração, amados, a certeza que nós sempre vamos vencer o mal. Nós sempre vamos vencer as lutas. Nós nunca vamos ser derrotados. Por mais que o inimigo buzine na nossa mente, porque esse é o trabalho dele. Este é a experiência que Satanás tem em buzinar na nossa cabeça, nos nossos ouvidos, que nós não vamos vencer, que nós vamos perder, que nós somos derrotados, que Deus não é conosco. Mas ele está repreendido em nome de Jesus Cristo. Porque, amados, quando ouvir esses pensamentos, amados, repreenda em nome de Jesus, para que ele saia. Porque se você está com a vida nas mãos de Deus, você é mais que vencedor. Acata isso, amados. Se você estiver vivendo a prova, se você estiver passando pela fornalha ardente, entenda, Deus está com você. Deus está contigo. Deus não impede nós passar pela prova. Deus não impede nós passar pela luta. Porque Deus quer que nós seja forte, suficiente para vencer a prova e saber que nós vencemos porque lutemos e porque Deus nos deu força. Satanás não quer que nós seja covarde. Satanás não, volto a dizer. Satanás, ele quer que nós seja assim, derrotado, covarde, arrasado, humilhado. Deus não quer que nós seja derrotado. E por isso que ele nos permite ter lutas e prova, e ele nos dá a força, ele nos dá a sabedoria para nós passar a prova e vencer a prova. Porque Deus quer que nós seja forte e que nós seja vencedor. Porque se Deus vier e tirar a prova e tirar a luta, nós nunca vamos aprender a lutar, nós nunca vamos aprender a vencer os problemas. Vamos estar sempre dependentes. E Deus nos dá força e graça para nós sempre vencer. É verdade, amados, que há provas que parece que não tem fim. Mas nós sabemos que nós não nascemos com a prova. Se ela veio um dia e um dia ela vai sair. Entenda, se Deus está falando aqui, hoje, a esse respeito, tem pessoas aqui passando por provas. Tem pessoas aqui passando por dificuldade, por momentos horríveis. Eu entendo. Eu já passei muitos. Sempre estou a passar. Mas aqui Deus nos ensina que Ele está sempre conosco. Nós não podemos deixar a incredulidade entrar no nosso coração. Nós não devemos deixar a dúvida entrar no nosso coração. Quando Satanás vier com os maus pensamentos, devemos repreender. Cada vez que Satanás soprar um mau pensamento, dobre o teu joelho, amado, amada de Deus, e ore, repreenda Satanás. Entenda, você vai vencer esta prova. Você vai vencer esta luta, porque você é filho de Deus.
Porque você sempre foi vencedor. Porque você nasceu para vencer. Você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para ser vencedor. Você é filho do rei. Entenda, se a tua vida está nas mãos de Deus, você que está se perguntando aí, o que eu fiz de errado, Senhor, para o Senhor permitir essa prova comigo? Talvez você não fez nada de errado para vir essa prova, mas Deus permitiu, porque é uma forma dele te fazer ser mais forte do que você já era. Dele fazer lá na frente você se olhar no espelho e não se reconhecer, se achar um super-herói, porque venceu esta prova amarga. Não desista, Deus está contigo, Deus está te ajudando. Ele está dizendo aqui que ele não abandona as pessoas honestas e continue a lutar com honestidade. Você que está dizendo aí, ó, por que adiantou eu ser honesta? O que adiantou eu andar com sinceridade se eu estou pagando este preço? Não é por você ser honesta e sincero que você está pagando este preço. É porque Deus quer te aprovar como vencedor. Porque, amados, é a forma que Deus tem de nos amar, de nos aprovar. Primeiro Ele nos prova para nos aprovar depois. Depois dessa luta que você está vivendo, eu te digo com certeza, amados, você vai ter uma grande vitória. Talvez algo que você nem planejou, nem sonhou, nem buscou para a tua vida. Deus já tem preparado para você. Depois desta prova. Depois desta prova, Deus vai te aprovar como merecedor, como que você tem uma estrutura para suportar essa grande vitória que já está preparado para a tua vida. Aí, amados, eu entendo que você possa dizer, porque eu já pequei dizendo para Deus, por que o Senhor me prova tanto dessa forma? Jó era o homem mais fiel e reto a Deus que tinha na terra. E Deus o provou, e está escrito na Bíblia, Deus provou porque amava ele. Deus matou, não veio Deus matar com as próprias mãos, mas Deus permitiu Satanás matar todos os filhos de Jó. Tirar todos os bens e riqueza que Jó tinha. Tocar na saúde de Jó. Jó ficou doente, enfermo, apodrecendo em vida de feridas. E aí a gente se pergunta, mas Deus amava Jó? Ele disse que amava. Porque Deus queria fazer Jó ser mais forte do que ele já era, para suportar a maior riqueza que ele teve foi mais rico do que ele já era. E ainda, Deus queria provar para Satanás que Jó era fiel e sincero com Deus. E Deus provou, Satanás viu. Porque Jó, mesmo no último estágio, destruído, arrasado, Jó adorava a Deus todos os dias. Então, amados, por que nós reclamamos da nossa luta, da nossa prova, né? Essa palavra fala muito forte comigo, amados, porque eu confesso que muitas vezes já reclamei com Deus. Eu tenho certeza que Deus me fala, que está falando com pessoas aqui que passam por muitas provas ao ponto de desanimar da vida. Tenha ânimo, amado. Tenha ânimo, amada. Deus está falando. Aqui Deus está falando que Ele não abandona aqueles que são honestos. E Ele diz mais que Ele fará você rir de alegria e dar gritos de felicidade. Talvez você diz, já há meses que eu estou nessa situação de tristeza. Já há anos que eu estou nessa situação. Eu não tenho motivo para rir. Eu não tenho motivo para dar risada, para fazer uma cara alegre, para me vestir, para sair, para ser feliz. Deus está dizendo que de novo Ele vai te dar alegria. Deus está dizendo, olha, Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Anima-se, Deus está falando com você. Você estava precisando ouvir a voz de Deus e Ele está falando com você.
Está chegando bonança para a tua vida. Está chegando a resposta para as tuas orações. Está chegando o fim desta prova, querido, querida de Deus. Está chegando o fim. Anima-se. Deus tem vitórias para te dar. Como disse, a prova começou, então ela vai ter um fim. Mas não desista de alcançar esta vitória. Não dê asas para Satanás. De uma vez que Satanás já é teu inimigo, faça ele ser mais inimigo ainda. Vamos irritar mais Satanás, orando e adorando o nosso Deus, independente das nossas situações. Então, amados, o Senhor nos diz, mas os seus inimigos vão viver na confusão e a casa dos maus serão destruídas. Se talvez você está sendo triste, esta luta te sobreveio por alguém que lhe causou mal, por alguém que tentou lhe destruir, por alguém que tentou lhe derrubar, por alguém que lhe disse palavras que lhe feriu. Deus está dizendo, os seus inimigos vão viver na confusão e a casa dos maus serão destruídas. Como nós mesmos sabemos, e tem um ditado que já diz, amados, os maus, eles mesmos acabam se destruindo. Aqueles que armam para os outros, um dia eles mesmos caem nas suas próprias armadilhas. É bíblico, amados. Amã construiu uma forca para enforcar Mardoqueu, para matar Mardoqueu na forca, porque ele odiava Mardoqueu, porque era um servo de Deus. Ele construiu uma forca com maior amor e carinho para matar, para torar o pescoço de Mardoqueu. E quem que foi enforcado naquela forca que ele preparou? Deus virou o cativeiro. E quem morreu na forca, que preparou a própria forca, foi Naamã. Então nós sabemos, amados, aqueles que armam contra a nossa vida, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos julgam, aqueles que tentam nos prejudicar e às vezes até nos prejudicam, eles mesmos vão cair na sua própria armadilha. Eles mesmos serão destruídos. E Deus sempre vai nos dar a vitória. Não fique triste, amado. Não fique triste, amada, com esta prova. Prossiga nesta prova sendo fiel e adorando a Deus. Que a tua vitória está próxima. A tua bênção está chegando. Não blasfeme. Não entristeça o teu coração, porque assim você entristece o Espírito Santo. E você perde a tua vitória. Esta é mais uma palavra que o Senhor Espírito Santo trouxe aos nossos corações. Receba, amado, do Senhor Jesus, a força que você precisa. Receba a força, a graça que você está precisando de Deus para vencer essas lutas. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, amados? Feche os teus olhos. Deus Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, eu consagro ao Senhor Espírito Santo este vídeo mais uma vez, Pai. Assim eu consagro este canal de evangelização a Ti, Senhor Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, em favor de todas as vidas que vão ouvir este vídeo. Toda mulher, todo homem, o jovem, a criança, meu Deus, desde a criança até o mais velho, que for ouvir, que for, meu Deus, abrir este vídeo, este áudio. Ó Espírito Santo, que a Tua tocada nesta vida, Pai, seja para sempre. Meu Deus, que o Senhor possa impactar esta vida, que o Senhor possa, meu Deus, aumentar a fé desta pessoa, que o Senhor possa entrar, meu Pai, agora no barco que esta pessoa está remando e não sai do lugar, Senhor. Entra, Senhor, neste barco, ajuda esta pessoa, Pai. Esta pessoa que já está há tempos, há meses, há anos, há dias por uma prova, Senhor, incessante, esta pessoa não encontra, Senhor, meu Deus, solução, Pai. Tu és a solução, meu Deus, para o problema insolúvel, Senhor. Tu és a saída, meu Deus, para tudo, ó Pai. Eu lhe ofereço, ó Deus, para estas vidas, em nome de Jesus Cristo. Ajuda este homem, esta mulher a vencer esta prova.
Acalma a tempestade neste lar, neste casamento, nesta vida, Pai. Oh, meu Deus, esta pessoa que foi acusada e que sofre por esta acusação que não é verdadeira, Pai. Entra, meu Deus, com providência. Senhor, ajuda esta pessoa, meu Pai. Mostra a verdade. Mostra a verdade, Senhor. Ajuda esta pessoa a vencer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço. Abençoa cada vida, meu Deus. Abra as portas que estão fechadas. Abra os caminhos financeiros para esta vida, Senhor, meu Deus. Esta pessoa que não tem mais condições, meu Pai, nem para se sustentar, meu Deus. Esta pessoa que não tem mais, meu Deus, a condição para pagar o seu aluguel, pois está desempregada, Senhor, meu Deus. Entra, Senhor, agora com providência, Pai. Envie o recurso, meu Deus, para esta vida. Envie a solução, meu Deus, para este problema, Senhor. Hoje eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.